Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Eu sou Lúcia Diniz, eu pertenço ao grupo Ruada, que é ligado ao CEBI, e faço parte desse grupo que prepara o material para ser trabalhado no mês da Bíblia. Esse ano, então, o mês da Bíblia pretende trabalhar o livro de Ezequiel. Então, tudo bem? Aí eu vou começar a falar do que é um profeta, porque eu percebi que muita gente ainda tem uma visão muito distorcida de que é um profeta. Acha que profeta é um vidente. Não, ele não prevê o futuro, ninguém prevê o futuro. Jesus mesmo já disse, ó, quanto ao futuro, não preocupa não. Isso é com Deus lá, com o Pai é que sabe tudo. E a gente tem um provérbio que diz assim, o futuro a Deus pertence. A gente já aprendeu isso. Então, a missão do profeta, basicamente, é denunciar o mal e anunciar o bem. Ele olha, vê que o negócio não está bom, ele olha a realidade e fala assim: isso não está certo, isso não vai dar certo. E aí ele denuncia isso que ele está vendo que não está de acordo com os critérios de Deus. Como que ele faz isso? Ele julga a partir de valores que acredita que são reais. Aquele tempo, e hoje os profetas de hoje anunciam ou denunciam com os valores de hoje, que a gente sabe que, felizmente, muita coisa mudou daquele tempo lá de Ezequiel, do exílio, para hoje, muita coisa mudou. E, felizmente, mudou para melhor. Então, mas ele denuncia o mal a partir desses valores que ele acredita que são reais. Eu vou só lembrar, assim, se dá para a gente pensar, o que é valor? Valor, para muita gente, é dinheiro, é posição, é cargo, é um tanto dessas coisas. Mas valor, na verdade, é tudo aquilo pelo que eu sou capaz de dar até a minha própria vida, como Jesus fez. Isso é valor. Então, é uma coisa muito séria. E aí, o profeta, na Bíblia, ele denuncia o mal que ele percebe a partir desses valores da sua fé, da sua religião, do seu povo e do seu Deus, que não é o Deus de todo mundo ainda naquela época. Naquela época, o Deus, a lei de Javé era só para aquele povo que era um povo escolhido, era o povo da aliança. Tá? Os outros povos tinham outros deuses e muitos deuses. Então, ele percebe isso e olhando essa realidade com o olhar dessas tradições, da lei de Moisés, ele começa a perceber que precisa ser mudado. E pensa assim: é possível mudar. Se está ruim, tem como melhorar. E aí ele anuncia a esperança. É a volta ao bom caminho. Bem-aventurança é isso, é estar no bom caminho. Então, essa volta ao bom caminho é possível. Mas como? Aí ele propõe soluções, ainda dentro dos valores como entendido naquela época. Bom, isso é o profeta, tradicionalmente, na Bíblia. Nós não podemos fazer um julgamento hoje, quando já vemos um mundo com outros valores mais humanizados. Nós não podemos ler a Bíblia, ler os profetas, com o mesmo olhar de hoje. Nós temos que tentar entrar na realidade daquela época, que vem para nós, que somos cristãos, vem com a frase de Jesus: eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude. Está lá em João 10, 10. Bom, isso é o profeta em geral. Agora eu vou falar do Ezequiel, que é o motivo da nossa
da nossa fala de hoje. Quem é Ezequiel? O que sabemos dele? Nós sabemos, eu acredito que vocês já saibam, que ele era sacerdote no templo em Judá. Aí é levado para a Babilônia junto com os notáveis da época, na primeira leva depois da derrota para os babilônios. Isso era costume, fazer isso. Quando um povo ganhava uma guerra contra outro povo, levava esse povo e levava os melhores. Ele não quer levar os pobres, ele quer levar aqueles que podem contribuir de alguma forma. Então, eles levavam esses notáveis. E Ezequiel vai junto com essa primeira leva. Por mais ou menos 10 anos, ele fica ali bem confortável. Está lá, tem tudo de bom, não sabe o que aconteceu lá na terra que ele deixou, até que vem a segunda leva de deportados. Esses que vêm dessa época é que contam para ele como é que está lá a terra, o que aconteceu e como que está. Então, a terra foi arrasada, o templo destruído. E o templo era morada de Javé. Morada, gente, é mais do que casa. Morada é o lugar onde a pessoa vive. Então, o templo, eles pensavam o templo como a morada de Javé. Javé morava ali e com o templo destruído, cadê Javé? Então, se eles já tinham perdido o poder militar, já tinham perdido a terra e agora perdiam também o poder divino. Javé nos abandonou. É uma lamentação. Javé nos abandonou. Tem até uma fala no texto que diz assim: Javé mudou de lado. Isso é, isso é muito triste. Então, esse é o profeta Ezequiel. Mas Ezequiel, ele difere um pouco dos outros profetas da Bíblia. Os outros profetas denunciavam o mal assim, com castigo, Deus vai castigar, se você faz isso, Deus dá tal castigo, vai arrasar, não sei o quê, terra arrasada, fogo, não sei quantas mil cabeças arrancadas, mas Ezequiel, ele tem visões, que no meu conceito nem sempre tão bonitas. A gente vê lá no início do texto, aquela figura que ele tem lá dos anjos, não sei quantas cabeças, não sei quantas pernas, quantas asas, não sei o quê. Para nós, aquilo ali não tem nenhum sentido. Mas, para o povo daquela época, tinha sentido. Então, essa visão é que ele essa visão que ele tinha, ele traduz essa visão que ele tinha de Deus, de Javé e tal, é que ele vai falar. Então, por quê? Porque era a questão da meritocracia. Se você segue isso, faz aquilo, faz outro, você é bom. Se você é bom, você tem merecimento, você vai ser premiado. Se você não faz isso, aquilo outro, você é mau. E aí você fica doente, você fica aleijado, e aí vai discriminando. A discriminação era autorizada, era a lei. Mulher, por exemplo, vivia quase que a vida toda é, é, impura, discriminada. Por quê? Porque ela menstrua, porque ela tem filho, ela tem que amamentar, tem o corpo, e geralmente a mulher é que cuida dos doentes, daqueles que estão sofrendo mais. Então, quando então Ezequiel olha a realidade, começa a pensar, fala assim, mas meu Deus do céu, o que esse povo fez para merecer tal castigo? Tal castigo é o exílio.
que ele está pensando. A resposta vem para ele. O povo pecou principalmente contra Javé. Por isso estão sendo castigados. Então, o que tem que fazer? Há que voltar às origens. E ele sabe que isso é muito difícil. Mas as pessoas também sabem que isso é difícil. Aí ele precisa anunciar a alegria da vitória. Javé não os abandonou. É aí que ele começa a sonhar, ter visões sobre como animar o povo para essa travessia, para essa volta. E é delas que ele fala. É difícil para nós hoje entendermos as imagens que ele usa para descrever como imaginou o caminho para a libertação, para a volta àquela terra prometida. Mas certamente para o povo da época aqueles símbolos faziam todo sentido. Pode até não fazer para nós. Bom, quer ver uma coisa? Lá no início do livro, quando ele fala da primeira visão, ele fala de escorpião, espinho, não sei o quê. É um pesadelo, não é um sonho. Para mim, isso é um pesadelo, mas tinha sentido para eles. Aí, já no capítulo 3 do livro, é muito interessante, a gente pode começar a entender quando ele começa a falar que Javé falou que ele tem que comer o rolo para poder falar em nome de Javé. Isso quer dizer, comer tem a ver com saborear, experimentar, degustar, digerir as escrituras, digerir os rolos. E não é estranho que Javé ainda lhe recomende que só falasse para o seu povo, isto é, não tem nada a ver com povos de línguas estranhas. Está lá. Ainda é Javé, Deus só daquele povo. Bom, agora nós vamos passar para o nosso assunto, que é a questão dos ossos ressequidos. É lá em Ezequiel 37. Está lá. Aí aparece a famosa visão, os ossos secos. E é aí que ele anuncia o ressurgimento do povo, a saída do exílio, a volta. Para isso, ele usa figuras ainda não tão bonitas, mas eloquentes, para fazer sentido àqueles a quem se dirigia, para aqueles a quem se dirigia em sua época. Ossos, carne, pele, tendões, tudo ligado ao corpo. Aí tem a ver com o comer. Então, quando ele come os rolos, ele percebe a vida que precisa habitar esses ossos ressequidos. Então, aí, quando ele vê o corpo está pronto, os ossos já se juntaram aos ossos a carne, os tendões, a pele, o sangue, mas ainda não tem a vida. É aqui que falta. Falta o sopro do Espírito. E aí que tudo reúne e que transmite a vida. Ezequiel faz essa travessia, traça o caminho e segue em frente, em direção a uma abertura para a volta ao Espírito. O Espírito vivificante de Deus é um Espírito atuante constantemente, jamais nos abandona. É conosco. Isto é muito lindo. Isto sim parece um sonho. Agora é partir para realizar o sonho. Então, esse capítulo 37 de Ezequiel tem imagens bonitas, muito bonitas. Quando ele fala assim, a mão de Javé pousou sobre mim. É um abraço, pousa a mão no ombro, é o carinho de Javé. Pousa ali, pousa
suavemente, não é um empurrão, é um carinho, é um avante. Vamos em frente. Convide Ezequiel com um abraço para enxergar a realidade e encontrar a solução. Olha, olha aí. Então a mão de Javé pousou sobre mim. Depois a outra imagem. Javé me deixou no vale. Não foi em qualquer lugar, é um vale. O vale tem condições para a vida desabrochar. É um lugar protegido e com umidade. Outra coisa, essa grande quantidade de ossos espalhados que estavam secos. Que ossos são esses? Resto de quê? Sem vida? Espalhados, dispersos, ressecados? Pelo quê? Pela dor, pela desilusão? A explicação vem depois pelo próprio Javé, mais adiante no versículo 11. Desculpa, gente, Javé chama e provoca, filho do homem. Será que esses ossos poderão reviver? O chamado de Javé é para Ezequiel, o homem. É tarefa do homem. É o homem que tem que realizar o milagre de ressuscitar os ossos. No caso, esse homem é Ezequiel. Ezequiel, ainda duvidando de sua capacidade, tenta jogar a responsabilidade para Javé, já que todo bem e todo mal eles acreditavam ser obra de Javé. Mas não, aí Javé adverte o profeta. Você é que tem que fazer. Profetize para os ossos. O primeiro alerta é para os ossos, ou seja, os mortos, entre aspas, e as estruturas que vão sustentar as carnes e os tendões e os nervos e a pele, e que, se nos seus devidos lugares, ao final, sustentarão o corpo. Pronto. O corpo tem condições de ficar em pé, mas ainda não tem vida. Aí é que vem o sopro. O corpo está pronto para receber a inspiração, o sopro. Espírito, venha dos quatro ventos e sopre nestes cadáveres para que revivam. Alguma dúvida, gente, de que o Espírito de Deus, que sopra onde quer, é que dá a vida? E aí Javé continua falando com Ezequiel. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Toda a casa de Israel é todo o povo, toda a sua história, toda a caminhada desse povo que já foi escravizado, mas que se libertou pela ação de Javé. Ezequiel faz memória. Falar do passado não é falar do que falta hoje, ou do que passou sem deixar marcas, mas do que foi, aquilo que passou, mas que fica, que fez e faz a diferença na nossa vida. São as marcas. Não é melancolia. É valorizar o feito, o já vivido, aprender com a experiência do passado. Tudo bem. Isso aí, Ezequiel foi entendendo e foi fazendo. É hora do anúncio da libertação. Não mais só para Ezequiel, mas para todo o povo já ressuscitado, de pé, pronto para caminhar. Aí é Ezequiel quem transmite a fala do próprio Senhor Javé, mas é para uma ação coletiva. Não é mais a tarefa de um homem só. A fala de Javé é perfeita. Vou abrir seus túmulos, tirar vocês dos seus túmulos, povo meu, e vou levá-los para a sua terra. Javé promete estar com eles nesta jornada.
assim como libertou o povo da escravidão do Egito. É história. Mais uma vez, é Javé se declarando o Deus do seu povo. Tirar dos túmulos é uma expressão maravilhosa, porque sugere que eles estão apenas fechados em suas dores, desilusões, na escuridão dos túmulos, na inércia. Não estão mortos, porque a vida é dom de Deus, é um renascer constante. Javé nos abandonou ou nós é que abandonamos Javé? Essa é uma pergunta importante. Então, eles precisam tomar consciência, despertar do seu sono, tomar consciência. Não haverá outros deuses para vocês. Só Javé é seu Deus. Então, é Javé se declarando o Deus daquele povo. Não está ainda preocupado com outros povos, na visão de Ezequiel e do povo daquela época. Aí vem a mensagem final do capítulo 37. Retornar à terra prometida da primeira aliança, reconstruir o templo, morada do Senhor Javé, onde deve ser adorado e reconhecido como o Todo-Poderoso Javé. Quando eu colocar, essa é citação literal, quando eu colocar meu santuário no meio deles para sempre, as nações ficarão sabendo que eu sou Javé. Está lá em Ezequiel 37, 28, no versículo 28. O que quer dizer isso? O povo de Israel é escolhido para ser um sinal para outros povos. Bom, está claro isso? Deve estar. Para mim ficou claro. Então, e nós hoje? Como é que a gente vê isso? Né? Hoje nós temos profetas e profetisas, sim, mas atuam da mesma forma que naquele tempo? São todas iguais? Estão só nas igrejas? Anunciam a mesma felicidade? Não, porque Jesus já revelou a todas as nações, isto é, a toda a humanidade, a encarnação de Deus, a humanização de Deus. Deus se humaniza, ele se torna carne. Que a gente vai ver lá em João, logo no início do Evangelho de João. E a palavra se tornou carne. Nós vamos encontrar isso lá. Então, sim, temos profetas e profetisas hoje, mas que anunciam algo mais que aqueles profetas do Antigo Testamento anunciavam. Por quê? Porque guardam as principais características da profecia, porém, na realidade de hoje, denunciar o mal e anunciar o bem a ser feito. Então, a atuação do profeta hoje é tão necessária quanto era naquela época, mesmo porque alguns problemas, desacertos, ignorâncias, medos, superstições permanecem na atualidade. Apenas mudam a cara, apesar de significativos avanços. E vamos encontrar esses abnegados construtores da paz em várias áreas da tradição, da religião, da cultura, em todas as nações. São diferentes, espalhados, presentes no mundo todo. Somos todos e todas a riqueza da diversidade que completa o todo. Ninguém é dono da verdade. Encontramos estes e estas bravos profetas e profetisas não somente nos púlpitos das igrejas, mas nas artes, em várias expressões populares, como música, pintura, grafite, dança, poesia, livros. Não vamos citar nomes para não cometermos a injustiça de esquecermos alguém. Sabemos também
que no meio disso tudo encontramos infiltrados os falsos profetas, que subvertem a mensagem do amor em ódio e preconceitos. As calúnias contra os verdadeiros profetas estão na cara, batendo nas nossas portas e nas nossas casas. E entram nas nossas casas com a nossa permissão, sem percebermos. Por exemplo, novelas, noticiários, documentários, fake news, programas supostamente para jovens e para crianças, coisas maravilhosas para seduzir e consumir. A gente pode lembrar de várias miragens de felicidade que são propostas. Agora fala, tem um carro sem motorista. O homem está sendo deixado de lado. As máquinas vão tomar conta de nós, vão tomar conta da nossa felicidade. Será que isso vai acontecer? Será que isso é bom? Então, a gente tem que ver tudo isso com muito cuidado, com um olhar muito crítico. Para o verdadeiro profeta ou a verdadeira profetisa, sempre será tempo de ousar, de arriscar, de abrir caminhos novos, de sonhar e fazer o sonho acontecer. É tempo de esperançar. É um verbo que nem se usava até recentemente, mas que faz muito sentido. Esperar fazendo. Estamos dispostos a deixar-nos interpelar pelo testemunho e palavras desses profetas e profetisas, defendê-los quando caluniados, perseguidos, processados? Não sei. Vamos ver como é que nós vamos enfrentar tudo isso. E aí a gente lembra de Jesus. Jesus fala de alegria e de coragem. Alegrai, não tenham medo, alegrai-vos. Não ter medo, gente, não é. Eu falei errado. Coragem não é não ter medo. É, apesar do medo, enfrentar os desafios. É muito mais do que não ter medo. Por isso que Jesus fala, não tenham medo. Ele não fala em coragem, ele fala em alegria. A alegria de sabermos que estamos no caminho certo. Temos alguns profetas hoje tão atuantes e até muito caluniados por causa disso. Tem um, eu não vou falar o nome, mas que eu acho que todo mundo conhece, que diz assim, a minha perspectiva não é de vitória, é de fracasso. Mas o que me alegra e o que me dá certeza de continuar é que eu estou no bom caminho. Então, a mensagem final, afinal, tá, eu vou falar rapidamente de uma coisa. Afinal, Deus se revela a todo momento. Ele se revelou primeiro na criação, depois ele se revelou na caminhada de um povo, se revelou em Jesus e deixou-nos o Espírito Santo de amor. E ele continua se revelando. O mundo vai se melhorando, vai se tornando mais agradável de se viver. É uma luta permanente. Nós não temos trégua. O cristão não pode dormir. Tem que estar vigilante sempre. Então, essa é a mensagem final. Vamos à obra. Muito obrigada.